Olá, bem-vindos de volta ao canal H.G. Wells, o canal invisível. Ok, e dando sequência àquela série de vídeos Entendendo um Artigo Científico, hoje a gente vai conversar sobre os estudos de coorte. Vocês lembram que nós conversamos brevemente sobre os estudos de coorte no primeiro vídeo? Pois bem, é aquele desenho ideal para a gente tentar identificar um fator de risco, uma exposição a alguma substância, prognóstico e incidência. Ok? Pois bem, coorte vem do latim e quer dizer nada mais, nada menos do que grupo. Né? Na época do grande Império Romano, aquelas unidades militares que formavam uma legião, a menor unidade era a coorte, que tinha aproximadamente 500 soldados. Okay? Então, 10 coortes formavam uma legião romana. Lembram das temidas legiões romanas? Pois bem. E passado algumas dezenas de séculos, a ciência se apropriou do termo para aqueles estudos em que você observa e analisa grupos em um determinado período de tempo. Com isso a gente pode inferir, sem grandes elucubrações mentais, que o estudo de coorte é um estudo analítico, observacional, longitudinal, certo? Então esse período de tempo ele pode ser tanto prospectivo, ou seja, da data em diante, como retrospectivo, da data para trás, também chamado de coorte histórico. Obviamente, o coorte histórico ele vai fazer análise de prontuários, e essa análise de prontuários ela vai ser bem menos onerosa do que você acompanhar grupos, que vai exigir uma infraestrutura e uma logística muito maior. Obviamente, diminui a validade, a confiança para uma tomada de decisão, certo? Para ficar mais claro, vamos pegar, por exemplo, tabagismo, tá? Então, eu quero provar que tabagismo ele é um vício que vai levar ao aparecimento de doenças. Obviamente isso já foi feito há mais de 70 anos, mas só um exemplo, tá? Então eu vou pegar uma coorte de tabagistas, uma coorte de não tabagistas, ambas as coortes, ou seja, ambos os grupos com características similares, e vou acompanhar esses grupos em um dado período de tempo, certo? E nesse período de tempo eu vou analisar as doenças que aparecerem em ambos os grupos para tentar fazer alguma associação entre o tabagismo e essas doenças. Esse tipo de estudo também poderia ser realizado com prontuário. Então já houve a doença, ou já houve o óbito, e vai se observar no prontuário, daquele momento da doença ou do óbito para trás, para tentar relacionar alguma associação. Certo? E quando a gente fala em estudos de coorte, a gente não pode deixar de citar o estudo mais famoso, que é o estudo de Framingham. Um breve contexto, após a Segunda Grande Guerra Mundial, as doenças infecciosas já estavam mais controladas com o advento dos antibióticos, e as doenças cardiovasculares e as mortes por doenças cardiovasculares estavam aumentando no mundo inteiro. Os pesquisadores da época resolveram estudar por que isso estava acontecendo e tentar relacionar hábitos do dia a dia, doenças, exposições, qualquer situação, à doença cardiovascular, ou seja, por que aquilo estava ocorrendo. Então, eles aproveitaram os estudos de coorte que foram exitosos no estudo das doenças infecciosas, montaram um estudo de grande abrangência na cidade de Framingham, em Massachusetts. Ficou feio, agora. Mas voltando,
Eles agruparam mais ou menos 5 mil moradores, com características similares, né, entre 30 e 58, 59 anos, e acompanharam esses indivíduos durante 20 anos. E eles conseguiram pela primeira vez provar, sem sombra de dúvida, que hipertensão arterial, ou seja, a pressão alta, as dislipidemias, o colesterol alto, triglicérides alto, o sedentarismo, a obesidade, estavam diretamente relacionados com a doença cardiovascular e os óbitos por doenças cardiovasculares. É interessante dizer que esse estudo ainda está ocorrendo, já está na terceira geração de habitantes e ainda traz novidades para a gente. Certo? Um outro estudo interessante, que foi lançado há poucos meses atrás, foi sobre o tratamento no Covid-19. Tá? Em que pese que é uma doença nova, existem poucos estudos de bom nível, né, que tragam um nível de evidência científica alto. Esse estudo, que foi conduzido nos Estados Unidos, ele foi alardeado pela mídia e até por alguns centros de pesquisa como se fosse a cura, né, para a gravidade do Covid. Mas assim, o fato é, você dando uma rápida lida no artigo, né, não precisa nem se aprofundar muito, eu vou colocar aqui para vocês. A primeira coisa, o tipo de desenho foi um coorte histórico, né, já tem um baixo nível de confiança. Esse estudo, né, ele traz, e não criticando o estudo em si, mas o tipo de desenho ele já traz uma série de vieses, né? Como vocês podem ver, por exemplo, nesse slide, a amostra do grupo que não tomou nenhuma droga é uma amostra que os indivíduos eram mais velhos, né? Mais de 60% tinha mais de 65 anos e aproximadamente 20% desses pacientes que estavam com Covid também estavam com câncer. Deu para entender? Então vocês viram que com poucos vídeos de poucos minutos, você já tem uma noção de como interpretar alguns dados de artigos científicos, né? Obviamente o assunto é extenso e, como eu disse antes, o conhecimento é cumulativo. Então a gente vai, em futuros vídeos, se vocês quiserem, né, conversar novamente sobre estudos de coorte. Ok? Um abraço.